A gente vai para Roma. Na Grécia passou a Roma, essa aqui é Bia que ainda fala, e de Roma para, dizem, as Gálias, né? Os gauleses. E aí tem uma seita que esqueci o nome agora, mas que também veio o nome de Allan Kardec. No finalzinho eu vou me lembrar aqui. Que praticavam também o magnetismo. Sufocado na sombra espessa em que cultivavam os adeptos na Idade Média, né? Eles tiveram que se resguardar na prática do magnetismo. A ciência magnética renasceu com Paracelso, que a ensina ex-professo e faz dela a base de uma nova escola. Né? Então, lá na Idade Média, ela não era muito bem aceita, ou tida, né, como uma prática aí, né, que não era muito bem vista, sufocada na sombra espessa em que a cultivava os adeptos na Idade Média, com o passar dos tempos, curandeiros, bruxas, mágicos, faquires e até mesmo reis, Eduardo, confessor Olavo, santo rei da Noruega e vários outros utilizavam os toques reais, né? Podemos chamar de imposição? É uma pergunta, né? Então, sigamos adiante aqui. E aí, Roma, como foi dito, né? Lá na citação, aqui também eu tirei de outro estudo que eu fiz, esse slide. A saúde era recuperada através de operações magnéticas, né? Galeno, os pais da medicina moderna, deve sua experiência na supressão de certas doenças de seus pacientes, a inspiração que recebia durante o sono. Né? Então, veja que a ciência magnética ela recorta desde a Caldeia, passando por Egito, os hebreus, chegou ali os gauleus, né? Roma e judeus também. Quem fala muito bem é Jacomelo, vai citar inclusive passagens bíblicas que vai corroborar aqui com a... E aí, quase no finalzinho, né? Meio século mais tarde, Van Remon consagra-lhe em pura perda 40 anos de labores e de meditações, porque não é compreendido. Aí Mesmer, finalmente no século XVIII, descobre o magnetismo que depois de mais de 3 mil anos de exame e de controvérsia, conta hoje com 80 anos de... Deixa eu ver aqui no meu slide. Só um minutinho. Existência, né? Doutor A. Tesla, 1845. Mesmo admitir a existência de uma força magnética que se manifesta através da atuação de um fluido universal distribuído, que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas ao do ímã. Esse fluido, sob controle, poderia ser usado com finalidades terapêuticas. Então, eu coloquei aqui justamente o filme, para quem quiser dar uma olhadinha, Mesmer, e claro, né, ainda tem aquele ar de romantismo que Hollywood ainda coloca no meio, como tudo que eles fazem, né, para atrair o público, mas vale a pena, né? Inclusive, eu conversando com o pessoal lá da ciência da religião, que insinuava substância de nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas à do ímã. Eles disseram assim, professor, e hoje ainda existe a magnetoterapia, né, que é usada com ímãs. Então, vocês não estão longe, como foi que o professor disse? De tudo aquilo que foi pesquisado, não. Né? Ainda hoje está aí essa prática, mas claro que a gente utiliza a imposição de mãos, de dispersivos, mas quem quiser a título de conhecimento entender, vai lá e pesquisa. Afinal, o magnetizador, como disse B.A., tem que ter uma inteligência enorme e um profundo saber. É claro que a gente não vai, né, misturar, né, vai fazer mistura. Mas aí, quando se coloca as mãos, aí ele já começa o capítulo falando da imposição, que a gente já vai quase encerrando aqui, né? Eu coloquei apenas uma citação, para a gente só apenas entender a primeira, que foi esse apanhado histórico que eu fiz. Quando se coloca as mãos sobre o doente, diz-se atuar por imposição. E aí ele vai discorrer, justamente, né, as várias técnicas no livro, que a gente também não vai tratar no programa, de maneira minuciosa,
mas vamos tratar de algumas sim, né? A imposição das mãos era conhecida e empregada muito antes de Mesmer, como poderoso meio curador, como eu falei. Em geral, a imposição é calmante e sedativa. Depende aí, é bom você ir para o curso para saber a distância que você vai fazer isso, né? Quando ela é calmante e quando ela é excitante, sim, né? Depende da distância. Atuando sobre as correntes nervosas e consecutivamente sobre a circulação do sangue e dos humores. Ela distende e relaxa as fibras musculares, faz cessar as contrações, dissipa as obstruções, favorece as secreções e o fluxo periódico, né? Porém, a imposição, atraindo mais especificamente a ação das correntes sobre a parte tocada e as forças nervosas acumulando-se, nessa parte, pode, por meio de uma ação de condensação prolongada, olha só o que ele já falava, né? É preciso ter cuidado com a imposição de mãos. Pode, por uma ação de condensação prolongada, tornar-se excitante. Aí já tive alguns casos de reações aí radicais e que os dispersivos vêm, né, ajudando e muito. Então, se acontecer, o que é que a gente faz? Dispersivos, né? É assim que as imposições sobre o cérebro epigástrico produzem, às vezes, perturbações e sufocações, que se fazem cessar imediatamente, suspendendo-se a ação ou afastando-a, né? Então, colocando também os dispersivos. Então, hoje a gente fez um apanhado histórico, como é bom fazer. Todos os livros que eu vi por aqui, eles sempre gostam de fazer esse apanhado histórico e entram depois sempre nas técnicas, né? Aqui a gente colocou uma de várias técnicas que ele vai falar, né, no livro, mas a gente não vai tratar todos, mas fica aqui o alerta, principalmente que Bier vai falar sobre a imposição de mãos, né? Não é só por fazer a imposição de mãos, por isso que a gente sempre começa com dispersivos, né? E depois a gente vai aí para todo o protocolo que a gente precisa fazer, seguindo aí, se for problema de circulação, depressão, enfim. Então, vale a pena muito ler essa obra, vale a pena muito a gente estar, né? Então, gente, que a Semana Santa nos lembra a importância da renovação. Aproveitemos, né, aí essa semana, uma reflexão